Olá, meus amigos, um bom dia para vocês. Hoje, sábado, dia 3 de janeiro de 2026, e eis que tudo se fez novo. Já vou começar aqui bombando mesmo, falando para vocês que segundo a CNN, vocês estão vendo o print aí, os Estados Unidos bombardeou, isso aí é fato, porque tá cheio de vídeo nas redes sociais, bombardeou Caracas, na Venezuela. E segundo a CNN, e é uma informação que está em todo lugar, né? Trump prendeu Maduro, foi capturado. Parece que o ano de 2026, um ano par, parece que não começou bem para os comunistas, não. Isso é uma péssima notícia para o Lula, que por falar no Lula, aumento de imposto, eu vou soltar aqui alguns vídeos, eu gosto de soltar para vocês verem a matéria na real, porque a coisa tá, como eu falei para vocês, 2026 promete, gente. Vamos ter fé, vamos acreditar, porque a coisa tá ficando bacana. A Folha de São Paulo soltou um áudio do ministro Alexandre de Moraes da época de 2015, que compromete muito o ministro. A coisa está se estreitando. O que vai acontecer ali na frente eu não sei. Davi Alcolumbre continua resistente, né? Hugo Mota, a mesma coisa. Eu vou ser sincero, vou falar um negócio aqui para vocês. Na minha concepção, eu não sou muito assim radical, não, né? A gente sempre, todos nós temos, dependendo da situação, a gente fica revoltado e cai um espírito de revoltado da gente. Mas vou ser sincero para vocês. Qual é a saída para a gente consertar o que está acontecendo no STF? Não é passar pelo Senado e pelo menos pautar um impeachment? Por que não está pautando? O presidente lá está em conluio. Derruba o cara. Se eu sou um senador, eu ia fazer de tudo. Falar, o foco não vai ser Moraes, não. Esquece os ministros. Vamos focar nesse sujeito aqui. Não é ele que está atrapalhando o país? Vamos focar nele, vamos derrubar ele. Faz uma maioria e derruba o presidente do Senado. Eu tenho certeza que quando começar a fazer isso, o presidente da Câmara vai ficar doido. E se for o caso, derruba também. Faz outra eleição, mesmo que digam assim, mas não adianta, a maioria é de esquerda. Mas tudo que a gente faz serve de exemplo. O cara que assumir já vai fazer, rapaz, eu vou ficar com a baba de monte, senão eu também posso cair. Vocês estão entendendo? Então, se faz novo, é assim que tem que ser. Mas não. Fica mandando impeachment, pedido de impeachment, não vai resolver, porque o cara não vai pautar. Então, o foco, botar o povo na rua, derruba o presidente do Senado. Pronto, estaria meio caminho andado. Mas enfim. Bom, vamos lá. Você votou no Lula, né? Você que votou no Lula aí, dá uma olhadinha nessa matéria aqui, porque o ano já começou mal, gente. Já começou mal. Vamos lá. Vou soltar o primeiro vídeo aqui. São 6 vídeos que eu vou soltar para você. Se liga aí. Já está valendo o aumento de impostos. Veja só, hein? 2 de janeiro. Aumento de impostos sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. A mudança impacta diretamente no custo de vida da população. Quem tem mais detalhes a respeito disso é o Daniel Lian. Pois é, Kobayashi. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse aumento no preço dos combustíveis, isso em decorrência da elevação do ICMS, não só para a gasolina, mas também para o diesel e o próprio gás de cozinha. Essa foi uma medida determinada pelo CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que conta com representantes dos governos estaduais e também do governo federal. E como é que ficou esse aumento em relação aos preços desses produtos? A gasolina aumentou 10 centavos por litro, portanto saltando de R$1 para R$1,57. Já o diesel, o aumento foi de 5 centavos, pulando agora para R$1,17. E o botijão de gás, esse teve um aumento
de R$ 1,05 por botijão. Há uma preocupação agora por parte do governo, isto porque há um peso realmente expressivo em relação à vida do brasileiro nesses produtos, não só no gás de cozinha, mas principalmente nos combustíveis, isto porque os alimentos, enfim, todas as mercadorias acabam sendo transportadas e há necessidade dos combustíveis, e aí por isso a maior parte da logística brasileira é movida aí a diesel, também gasolina. Então, ainda há uma dependência muito forte em relação a esse tipo de combustível. Bom, ano novo, aumento de combustível, vocês estão vendo aí, né? Ontem eu estava um inscrito, deixou no comentário falando, rapaz, eu também estou preocupado com esse negócio aí de que agora autônomo vai ter que tirar nota de tudo. Você presta serviço para alguém? Se você presta serviço para alguém, você compra produto e você vende, você tem que tirar nota. Acabou aquele negócio de você presta serviço, recebe dinheiro, bota no banco, vai ter que tirar nota. Josemi, eu sou autônomo, mas não tenho registro, não tenho nada. Pois é, mas você vai movimentar sua conta, a não ser que você preste serviço para alguém te pague em dinheiro e você não coloque esse dinheiro em lugar nenhum. Então é um dinheiro que o governo não vai ver, né? Mas você tem que tomar muito cuidado, porque ele disse que esse negócio de declaração de imposto de renda é até R$5.000, até aí beleza. Se você faz qualquer operação até R$5.000, eu não sei nem se eles vão querer que você se explique até os R$5.000, eu acredito que não. Porém, passou dos 5.000, eles vão te chamar e aí é onde você vai ter que se explicar. Não é porque eu presto serviço, eu sou pedreiro, eu sou isso, sou aquilo. Eu aconselhei essa pessoa a procurar um contador, né? Eu não sei quanto que eles cobram para dar tem muitos contadores, principalmente próximo de comunidades, assim, lugares mais carentes, eles dão uma assistência pela primeira vez gratuita. Pelo menos ele vai te orientar, né? Vai te orientar o que você deve fazer, mesmo que você pague. Mas você vai ficar tranquilo, porque lá na frente, para você não ter problemas sérios, né? Esse foi o conselho que eu dei para ele. Procurar um contador que vai pelo menos te orientar. Gente, vamos lá. A situação do Brasil, da República, tá feia, tá nojenta, tá podre. Mas eu tenho uma fé em Deus acima de tudo. E confiante nesses políticos, poucos políticos que nós temos, que inclusive deixaram de tirar férias alguns para restalar. Eu falei, né, do Mendonça, até o ministro Mendonça também suspendeu o recesso para poder estar ali perto, porque ele achou que estavam querendo soltar alguns bandidos que foram presos naquela CPMI do INSS, e ele ficou de plantão para não deixar soltarem, porque é assim que está o Brasil. Agora, não se engane, 2026, se não em 2026, 2027, vai cair gente. Vai cair gente. Vamos lá, vou soltar outro vídeo aqui para a gente ficar por dentro. E fecha o cerco à informalidade dos aluguéis. Todo imóvel tem o chamado valor venal, que é a estimativa de preço feita pela Prefeitura para calcular impostos como ITCMD e ITBI, pagos nas transações imobiliárias, e do IPTU, cobrado anualmente. Esse valor é baseado em critérios técnicos como localização, metragem, idade e padrão de construção. Necessariamente não reflete o preço real de mercado, que é determinado pela oferta e demanda. Agora, a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, anunciado com a reforma tributária, com a promessa de simplificar a posse dos imóveis e dar segurança jurídica aos proprietários, traz uma preocupação. Especialistas acreditam que o novo modelo vai criar um valor de referência nacional e pressionar estados e municípios a atualizar o valor venal dos imóveis, mexendo no bolso do contribuinte. Com o aumento do valor venal, o valor calculado, ele passa a pagar mais impostos. É mais ou menos como a tabela FIP do automóvel. Às vezes um valor do veículo é R$100.000, mas você não consegue pegar R$100.000. Você pega R$80.000. Só que você vai pagar os impostos pelos R$100.000. O CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que já está sendo chamado de CPF dos imóveis, começou a ser implantado em novembro e deve ser concluído em dezembro de 2026. Os proprietários não precisam fazer nada. O cadastro será feito pelos próprios cartórios. Todas as transações imobiliárias vão aparecer no cadastro.
Através do cruzamento de dados, esse novo sistema também vai servir para detectar fraudes na hora de informar valores sobre a compra e a venda de imóveis, heranças, doações e na declaração de imposto de renda sobre os aluguéis. Para este advogado, muitos casos irão parar nos tribunais. Que vai ter o aumento? Eu entendo que sim. Alguns casos vão ser necessários entrar com mandado de segurança ou algum outro remédio para a gente discutir a revisão desses valores. Muito bem, muita gente não deve ter entendido essa matéria aqui, mas eu vou explicar para vocês dentro do meu limite de também entendimento. Eu acredito que seja nível Brasil, mas eu vou tirar aqui por Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Você paga imposto todo ano. Eu pago meu imposto e tal. Você sabia que o imposto que você paga é irrisório? Porque o valor do seu imóvel é irrisório para a prefeitura, eles jogam o valor lá embaixo. E o cara que bater no peito e falou, olha assim, meu imóvel vale 200 mil, mas aqui está dizendo que vale 50 mil. Bater no peito, não, eu vou lá corrigir isso. Que história é essa? Meu imóvel vale 200 mil, o cara está dizendo que vale, se você for lá, e já aconteceu, e eu já vi gente passar vergonha e se ferrar por causa disso. Você vai lá na prefeitura, olha, eu vim aqui corrigir o valor do meu imóvel, não é só 50 mil. Ele não se liga que se ele aumentar, ele vai pagar o valor do imposto anual, o IPTU vai ser maior também. Então eu já vi gente assim, vai lá para corrigir, né? O meu imóvel, por exemplo, não está o valor que é da região. Agora com esse cadastro nacional, é como ele falou aqui, que vai ser como se fosse um CPF do imóvel, é como se fosse uma tabela FIP de automóvel. O automóvel, você tem um Chevrolet Prisma. Ele é uma tabela FIP que vale para o Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Às vezes muda um pouquinho de estado, mas ele tem uma referência. A tabela FIP daquele automóvel, a nível nacional, praticamente, é o mesmo valor. Quando você vai fazer um seguro, o seguro é baseado na tabela FIP. Se o seu carro vale 30 mil, você vai pagar um seguro em cima da tabela FIP de 30 mil. Ah, mas eu vou vender ele, não consegue vender por 30, vende por 25. O cara que comprou por 25, mas ele vai pagar imposto em cima de 30, porque é a tabela dele. Então você tem um imóvel hoje que custa 200 mil, mas lá na prefeitura está 50 mil. Com esse cadastro agora, eles vão reavaliar de acordo com cada área, vão lotear as áreas todas, não importa onde seja, e vão dar o valor do seu imóvel. O imóvel de 2 quartos, 1 quarto, vai valer tanto. E a partir disso, desse cadastro, a prefeitura vai ter o conhecimento de tudo e vai falar, aí quando ele fala que com certeza vai aumentar os impostos. Em cima dessa nova tabela, do novo preço real, vamos dizer assim, do seu imóvel, aí vai ser verdadeiro ou não, mesmo assim, se vai ficar para baixo, se vai ficar para cima, eu não sei. Mas isso aí o que eu estou falando para você é real, é baseado nisso aqui, dessa matéria. Se o seu imóvel lá estava cadastrado como 50 mil, mas depois dessa unificação, dessa tabela que eles estão fazendo, né, desse CPF do imóvel, a prefeitura vai dizer, não, o imóvel então lá vale 200 mil, foi para o valor real, né? Com certeza o seu IPTU vai disparar, se prepare. Quem fez isso? Você viu a foto? O Lula. Então, gente, olha, o cara não faz mais nada que preste. Mas tem gente que ama o cara. E outra coisa, ele é tão esperto, eu vou soltar um último vídeo aqui que vocês vão entender, ele é tão esperto que ele deixou para fazer todo esse balangandã que vocês estão vendo aí, essa destruição total. Agora ele anunciou em 25, vai passar a vigorar em 2026. A eleição é em outubro. Mas durante o ano de 2026, é possível que ninguém saiba ainda o que vai acontecer, porque vai explodir mesmo quando eles começarem a cobrar, que é em 2027. 2027 que vai ferver. Só que aí, muita gente não vai saber, vai achar que o cara ainda é pai dos pobres, que é o bonzinho, e vai votar. Pode ser que votem nele, vai depender da imprensa cascar em cima. Se ela continuar nesse patamar, pode ser que ele não, né, de ficar acusando, de mostrando as verdades, pode ser que ele que o povo acorde a mente. Mas se não continuar como assim, só a gente nas redes sociais falando, e muita gente não dá crédito para o que a gente fala, esse cara pode ser reeleito, e em 2027 a conta vai vir alta. Muito alta. Tudo que a gente está falando aqui, porque já é fato. Por que, Josemir, isso? Porque é assim, né? O ano de 2025 nós vamos acertar as contas em 2026. 2026, que é o ano da eleição, mas a gente só vai acertar todos os erros em 2027. Pois é.
Mas são tanta maracutaia, meus amigos. Agora mais um aqui. Ontem teve o sorteio, né, que era para ser dia 31, não foi. Não foi. Foi um corre-corre. Adiaram para 10 horas da manhã do dia 1º. Nunca na história aconteceu isso. E agora está surgindo um monte de informação dizendo que houve falcatrua. Estão dizendo que teve pessoas ligadas ao PT que ganhou. Citaram até o número 13, que eu não vou muito por esse lado, mas sortearam até a bola 13. E daí? Até aí também, né? É demais, mas já estão desconfiando. Será que vai ter CPI da loteria? Meu Deus do céu. Olha, mas vindo dessa turma a gente pode acreditar em tudo. Vamos lá, essa matériazinha aqui envolvendo aí o sorteio da Mega Sena. E agora uma notícia um tanto inusitada, Renato, porque durante a votação aqui no plenário, um grupo, né, de funcionários da assessoria do PT descobriu que levou um prêmio de 120 milhões de reais da Mega Sena sorteado mais cedo. O bolão teve ao todo 49 cotas, ou seja, serão quase 2 milhões e meio de reais por cota, nada mal, né? Sendo que cada um pagou apenas 10 reais. Segundo a assessoria do partido, nenhum deputado está entre os ganhadores. A Caixa, por sua vez, confirmou que o prêmio saiu mesmo para um bolão de Brasília. Não preciso nem dizer que o assunto monopolizou as conversas do plenário logo depois desse anúncio, né, Renato? Muito mais que a mini-reforma eleitoral, com certeza. Obrigada, Nilson. Mais uma, que vai ser o ano todo falando sobre isso. Envolvendo aí o PT, agora se é verdade, se não é, não sei, não sei se estão vendo a matéria aqui, é da Globo. Essa matéria aqui é da Globo, tá? Vamos lá, gente, mais um aqui, 2 minutos e 20 segundos, depois tem mais 2 vídeos. Vamos lá. 2026 começou com aumento no preço dos combustíveis. Nessa quinta-feira entrou em vigor o aumento da alíquota do ICMS sobre gasolina, diesel e também o gás de cozinha. E quem traz os detalhes... Essa matéria aqui eu já passei para vocês, de outra informação, de outra emissora, mas como eu já passei, não vou passar. Vamos passar aqui agora para outra matéria, 1 minuto e 43 segundos. Aí você pode se perguntar por que eu fico mostrando esses vídeos, porque muita gente confia no que eu falo. Eu falo, posso mostrar o print, vocês vão acreditar, mas eu gosto. Uma matéria oficial, da mídia oficial, fica muito mais abrangente para você acreditar. E para essas pessoas que são esquerdistas, são canhotinhas, que não me conhecem e não vai querer acreditar no que eu falo, mesmo colocando um print, ele vendo a matéria, com certeza ele não tem para onde correr. Né? Por isso que eu mostro, para não ter dúvida, como eu sempre falo, contra fatos não há argumento. Você pode se estribuchar, pode não gostar, pode isso, pode aquilo, mas é fato. Se é fato, acabou, né? E eu mostro para não ver, é fake, então tá, vamos lá. O Tribunal de Contas da União decidiu realizar uma inspeção nos documentos da liquidação do Banco Master. A medida atende a um pedido da área técnica do próprio Tribunal de Contas da União. Segundo fontes do Tribunal de Contas da União, o Bacen não incluiu algumas informações relativas a documentos sobre a fiscalização feita no Banco Master e alegou que os tais documentos só poderiam ser computados pelos técnicos do tribunal em um local seguro dentro da sede do Banco Central. A nota técnica também apresentou mais indícios de irregularidades que precisam ser apurados. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital, a Jussara Soares e ao Gabriel Monteiro, nossos repórteres. O que nós temos detalhes aqui dessa decisão que a gente traz nesse instante, Gabriel Monteiro não, Gabriel Garcia de Brasília, do CNN Money. A informação que nós temos então é que o presidente do TCU, Vital do Rego, atendeu a um pedido que foi feito pelo ministro Jonathan de Jesus. Lembrando, Jonathan de Jesus já tinha pedido uma fiscalização do Tribunal de Contas da União aos documentos do Banco Central. Nunca na história aconteceu esse tipo de iniciativa, uma inspeção ao Banco Central. Por isso que eu chamo a Larissa Rodrigues, porque gera-se agora, nesse momento, muita incerteza e insegurança, Larissa Rodrigues, junto ao mercado financeiro. Você viu que teve um erro aqui, né? Ele errou. Gente, o cara é da CNN, jornalista da CNN, a imprensa. O cara ao vivo aqui, né? Ao vivo, a matéria, né? O mundo inteiro vendo. Ele errou. Por que eu estou falando isso? Outro dia eu estava falando sobre o Silvinei Vasque, aquele que foi agente, né? Foi chefe da Polícia Federal.
E num determinado momento, eu já falei várias vezes Silvinei. Num determinado momento, eu falei Sidney. Isso pode acontecer, inclusive eu até falei, comecei falando do Roberto Carlos, a gente pode errar. Eu falei Sidney Vasco. Uma pessoa entrou e falou, Josemir, você errou, não. Eles já entram falando assim, primeiro você já começa falando errado, não é Sidney, é Silvinei. Eu falei, caramba. Tá vendo como se erra, gente? O cara é um repórter profissional, fez faculdade, tá numa grande emissora que é a CNN, errou. E ficou. Tá aqui, ó. Como é que vai consertar? Tá ao vivo. Isso aqui é ao vivo. A CNN online ali é ao vivo. Pode até editar depois, mas não tem como. Se editar, vai cortar. Ele errou, né? Enfim, por que eu não posso errar? Eu erro, a gente erra sim, mas isso não significa que eu sei que o nome dele é Silvinei. Um cara que está em destaque, todo mundo falando, um cara que desde a época da Polícia Federal foi preso porque falaram que ele estava impedindo, a gente sabe da história toda, como é que eu não sei o nome do cara? Mas a gente erra. Não era Sidney, era Silvinei. Eu peço desculpa por ter errado, mas acontece. Agora, bom, enfim, né, faz parte. Vamos lá. Eu vou soltar esse último vídeo aqui, gente, que eu achei interessante, muito interessante esse cara falando. Vai bem de encontro com alguns pensamentos meus sobre o Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Eu sei que muita gente não vai gostar, né? Mas a gente tem que ser neutro, a gente tem que ser frio para analisar certas situações. Eu canso de falar aqui sobre isso. Político é político. Você tem que saber jogar, não precisa ser corrupto. Mas também você não precisa vir aqui sair jogando pedra em todo mundo. Senão você não vai avançar. É política. Política tem em qualquer lugar do mundo. Tem o A e tem o B. E tem o C. Ou seja, tem a direita, tem a esquerda, tem centrão. Centrão que eu digo que não é nenhum nem outro. Ou então uma hora vai para lá, outra hora vem para cá. Isso tem em todo lugar do mundo. Pode não falar a palavra centrão, mas tem. Os que ficam em cima do muro, no meio. Não sei, eu vou votar em quem? Para ele tanto faz como tanto fez. Não tem sabe? Então, se tem isso, e o Brasil, você vai governar para um país, né, ou um estado, ou um município, que tem gente de todo tipo de crença, de religião, de direita, de esquerda, que acredita no comunismo, acredita no socialismo, outro acredita no capitalismo, você tem que ter jogo de cintura. Se não tiver, você não avança. Vai te atrapalhar, ainda mais quando você tem uma imprensa que é contra você. Vocês vão entender por que eu estou falando isso nesse último vídeo que eu vou soltar aqui para a gente fechar. Vamos lá. O Lula é muito mais inteligente que o Bolsonaro. É difícil dizer isso, mas essa é a verdade. O governo Lula fecha 2025 pagando 31,5 bilhões em emendas parlamentares, o maior valor da história. E por que eu digo que o Lula é mais inteligente que o Bolsonaro? Porque Lula não bate contra o sistema, ele domina o sistema. Ele não briga com parlamentares, ele paga emendas, ele não briga com ministros do STF, ele acaricia o ego deles, ele não cria inimizades com a grande mídia, ele financia, ele paga, ele patrocina. E por isso, ele está no poder. Aí você vai me dizer assim, Cardoso, nós não somos igual a eles. É verdade, nós não somos igual a eles. E por isso Bolsonaro está preso, por isso nós temos centenas ou milhares de pessoas condenadas injustamente, porque nós somos melhores, nós não somos igual a eles. Só que você tem que entender que política é guerra. Não tem como você vencer com boas intenções. É um jogo. E como todo jogo precisa de estratégia. Você não vai quebrar o sistema por fora na força bruta, não deu certo. Porque para você quebrar o sistema por fora com força bruta, você precisaria de duas coisas, e de uma delas pelo menos. Ou você precisa de um exército, de uma força armada ao seu lado, o que o Brasil não tem, ou você precisa de um povo extremamente corajoso e forte que vai para a luta, que guerreia e que vai para a rua e que não importa o que aconteça e vai libertar o Brasil. E você não tem, porque o brasileiro ele se preocupa com a própria vida, com a própria casa. Ele não está nem aí para o outro. O próprio brasileiro explora o brasileiro. Ou seja, querido e querida, para que você arranque as vendas da ilusão, não existe como você quebrar o sistema por fora na força bruta. Você tem que quebrar por dentro devagarzinho. Mas você não vai quebrar por dentro devagarzinho se você não abastecer o sistema do jeito que ele funciona. Eu sei que essa não é a versão ideal. Eu sei que você vai achar que nós somos diferentes, etc. Mas isso é estratégia e isso é o que funciona. Porque nós, o sistema brasileiro, os brasileiros, o governo brasileiro, corruptos. Tá no sangue. Não tem como. Essa é uma versão honesta.
Não é um conto de fadas como a gente acha que é. Por isso que talvez você comente uma besteiras aqui nos comentários, porque você é iludido ainda. Mas desperta. Entenda como funcionam as coisas. Se você quer se libertar, você precisa despertar. Sou Cardoso Mundo, especialista da mente humana. Estou aqui para te ajudar a encontrar essa liberdade. Especialista da mente humana. Ele não disse, será que ele é um psicólogo? Psiquiatra? Pois é. Algumas coisas que ele falou ali eu concordo, inclusive eu, ao longo desse tempo, que me acompanha há muito tempo, eu venho falando, de vez em quando dando uma beliscadinha, falando de uma outra forma, né, mas eu venho falando sobre isso. Lembrando a você, quando você fala assim, emenda parlamentar, isso não é corrupção não, tá, gente? Isso aí é um direito do presidente, é o presidente que dá essa emenda parlamentar, tá certo? Isso não é errado não. Simplesmente ele pode dosar para mais ou para menos, não sei, é ele que vai administrar, tá certo? O presidente da República ele que administra o dinheiro, né? Que inclusive agora estão querendo mudar isso aí, tá, o STF está entrando na história. Mas é isso aqui. Algumas coisas que esse cara falou aqui faz sentido. Mas mesmo assim, né? Eu concordando com algumas coisas que ele fala aqui, eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha. Duro é ouvir ele falar que o Lula é mais inteligente que o Bolsonaro. Mas, enfim, as articulações do Lula realmente pra gente ver. Outro dia eu tava falando sobre o Eduardo Paes, que o cara pode ser corrupto, pode ter sido condenado, pode ter sido isso, pode ser de esquerda, pode ser, mas ele é um cara que sabe fazer política. E eu falei isso por causa do final do ano aqui. Por isso que ele tá no poder, ninguém tá no poder à toa. O cara sabe fazer política. Primeiro, o político. Como é que é o político? Já chega rindo. Aí, você tá xingando o cara valeu, obrigado, abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Esse é o político. Ele usou a palavra de Deus, ele nem vai à igreja, nem é cristão, não é nada. Mas ele, Deus te abençoe. Esse é o bom político, tá sempre rindo. O cara tá tacando pedra nele, ele tá dando tchau. É falsidade? Pode ser, mas é a política. Agora o cara chega sério. Não tô dizendo que é o caso do Bolsonaro, lógico. Bolsonaro é um cara até que muito mais do povo do que... Mas quando fala assim, oficial, administração... Aí ele botou na cabeça, eu acredito, gente, vou ser sincero para vocês, eu acredito que o Bolsonaro voltando, se um dia ele voltar, né, eu tô na esperança que ele um dia volte, ele vai ser totalmente diferente. Totalmente eu não vou dizer, mas ele vai ser diferente. Muitas coisas que ele fez, o que ele falou, ele vai segurar mais a onda. Ninguém nasce sabendo ser pai, ninguém nasce sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo ser avó. A gente aprende no dia a dia, com um, com o outro, apanhando, fazendo errado, as críticas vindo, e você vai se acertando, você vai se ajustando. Mas é assim, hoje a gente está mais maduro, né? Aprendeu muitas coisas, apanhou, aprendeu, cai, se levanta. Essa é a vida. Vou ficar por aqui, um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe. Vamos acreditar, vamos ter fé, porque olha, com essas informações que eu passei aqui para vocês, eu não tenho nenhuma dúvida que é mais um tiquinho de tempo. Esse castelo vai ruir. Um abraço, gente. Até a próxima.